Caramba, que livro! Quando eu comecei a folhear e eu comecei a ver as datas no diário, os meus primeiros questionamentos foram como eles sobreviveram escondidos por quase 2 anos. Eu não fazia ideia de que foi tanto tempo. E em seguida, eu pensei, tipo, cara, como lidar ali com a incerteza de que eles eram completamente dependentes de pessoas que um dia podia faltar, né? Tipo, cara, como sustentar a esperança sem nenhuma previsão de quanto tempo a guerra e toda aquela situação iria durar? Gente, é uma diferença gigantesca entre você ouvir falar deste diário que foi publicado e lê-lo, né? Inclusive, comenta aqui se você leu. Eu tô dizendo isso porque pensa no contexto que todo mundo conhece. Eles estavam escondidos. Anne, durante esse tempo, escrevia em um diário. Depois eles foram denunciados. Logo todos foram para campos de concentração. Só o pai sobreviveu. Daí, só com essas informações, todo mundo tem uma teoria com um monte ali de buracos sobre como esse diário foi publicado, etc. Pois é, eu garanto que no decorrer desse contexto, que a maioria de vocês conhece por cima, mas não leu esse livro, tem muita coisa para esmiuçar. E vocês vão querer acompanhar essa análise até o fim, que tem um vídeo anterior focado na personalidade da Anne, e é tão complexo e foi tão desafiador essa análise, que esse agora é o vídeo 2, e depois vai ter um vídeo 3. Te vejo em 8 segundos. Não podemos ignorar que esse livro é sobre pessoas que existiram, não são personagens criados, né? E aí os vemos pelos olhos da Anne, que é uma adolescente. Tudo isso para dizer que existe um viés. Daí eu decidi fazer 3 vídeos sobre esse livro. Esse aqui é o segundo, que é uma análise do contexto e da dinâmica de como a Anne interpreta os acontecimentos, né? E sobre também como ela vê o pessoal ali dentro do anexo. E, gente, vocês não têm noção do quanto que dá para aprender sobre como alguém interpreta o mundo e como alguém age diante do que interpreta, né? Por isso, esse vídeo tem essas 3 partes. E também porque eu escrevo demais. Daí, meus vídeos são sempre longos, mas com certeza eu devo ter deixado passar muita coisa. Com certeza, se vocês comentarem aqui sobre impressões diferentes das minhas, eu vou pensar, caramba, eu errei, ou caramba, eu queria ter mencionado isso antes. Em ambos, nós saímos ganhando. Então, pode comentar aqui as opiniões de vocês, quem leu, quem não leu. Então, é isso aí. Daí, se vocês não concordam com as minhas colocações, bora trocar uma ideia. E se você não leu o livro, te garanto que você nunca mais vai ler, como antes, qualquer livro em formato de diário, ou aqueles livros que são publicados entre cartas trocadas de pessoas que existiram, ou ainda livros em formato de escrita epistolar. E, cara, vocês que leram, vocês não acharam muito chocante o fato de pessoas serem privadas da sua liberdade, dos seus direitos, sem terem feito absolutamente nada de errado? Eu fiquei muito abalada com a situação em si, e eu não vou ficar sozinha nessa não, então venham me acolher aqui. Eu espero, com esse vídeo, que vocês desenvolvam uma reflexão de indignação mesmo. Não é tipo um negócio de, nossa, eu também já ouvi falar muito bem deste livro. Ou, eu amei a leitura. Caramba,
Isso aqui é para além de um livro de entretenimento. Cara, na minha opinião, se você leu e não se sentiu indignado ou inundado de afetos negativos, eu só posso dizer que, cara, se analisa aí. Tá, voltando aqui. Falando rápido sobre o contexto financeiro dos pais da Anne, porque isso é importante para entendermos como conseguiram sobreviver tanto tempo. Os avós da Anne, por parte de pai, eles ficaram ricos por esforço próprio. Com a chegada da Primeira Guerra Mundial e em consequência ali da inflação, eles perderam tudo. Mas não fica claro se de algum modo ainda restou o suficiente para financiar ali o armazém que o pai da Anne tinha, né? A mãe da Anne também era de uma família rica. E eu tô trazendo isso por quê? Porque pessoas privilegiadas financeiramente, embora em situações atípicas e desumanas, conseguem se organizar melhor, sob pressão, porque conhecimento é poder. Não há dúvidas de que uma série de fatores os fizeram resistir, e entender isso é fundamental para você ser protagonista na sua vida. Mas sei que é difícil, e talvez esse vídeo e o Otto te ajudem a ver que a vida às vezes é uma roleta russa, que é difícil de admitir. Eu vou parar por aqui para não fugir muito da análise. O que eu quero que vocês entendam é que bem antes de julho de 42, o Otto já estava planejando que eles deveriam se esconder, já que a cada dia eram impostos aos judeus cada vez mais restrições, né? Então ele já antecedeu que deveriam fazer algo, deveria fazer algo para proteger a família, né? Planejar a longo prazo. Isso tem relação direta com estratégia, que vem de estudar, que vem de buscar alternativas ao invés de desculpas. Então, ao longo do livro, a Anne vai relatando sobre as marcações as quais os judeus eles eram obrigados a usar, como primeiro ali uma faixa com uma estrela no ombro, depois a entrega de bicicletas, depois não podiam mais andar de bonde, depois não podiam mais andar de automóvel, depois sanções de horários cada vez mais restritos a compras, depois as compras só eram permitidas em lojas judaicas, depois só podiam estudar em lojas judaicas, depois restrições de horários em que podiam ficar nas ruas, depois eles não podiam mais frequentar, judeus não podiam mais frequentar teatro e cinema, depois não podiam praticar mais qualquer tipo de esporte. Ela menciona o quanto era ruim andar a pé de casa à escola. Resumindo, né, a situação estava ficando cada vez pior. E o que você faz? Fica na esperança passiva? Tipo, esperança passiva é tudo vai dar certo, dê tempo ao tempo, amanhã é outro dia. Isso é esperança passiva. Otimismo estratégico costuma salvar mais vidas. O que descreve exatamente o melhor que Otto pôde fazer com o que tinha na situação em que estavam. Em 8 de julho de 42, a SS convoca, né? E a Anne escreve, abre aspas, todos nós sabemos o que isso significa, campos de concentração, fecha aspas. Pelo rádio, eles tinham notícias de que os judeus estavam sendo deportados pela Gestapo, né? E aí os pais da Anne, eles emigraram em 1933 para a Holanda. Porém, depois a Holanda foi invadida e a Anne, né, vai informando que, inclusive, esses jovens holandeses, eles foram obrigados a assinar uma declaração de lealdade aos ocupantes alemães. A maioria, no entanto, não quis assinar e foram obrigados a trabalhar forçados na Alemanha. Ela relata que seus outros familiares que ficaram na Alemanha não escaparam às perseguições de Hitler. Então, os Van Damme, né, se juntaram aos Franks e decidiram que era melhor colocarem os planos de se esconderem em prática. A Anne relata que a primeira coisa que pegou para levar ao anexo foi o seu diário, né? E como ali o plano já estava sendo arquitetado com uma certa antecedência, utilidades como móveis, roupas, estoque de comida, reserva de dinheiro já estava esquematizado. A porta do anexo ela foi fechada também, imagino que com madeiras. Não fica muito claro no diário como que foi fechada, mas né, também eles construíram ali uma estante giratória para receberem comida. O Sr. Crawler,
o Sr. Volsen e o Sr. Copius, né, eram as pessoas em quem confiavam para levar os suprimentos a eles, né? Annie os chama de seus protetores. Contudo, houve vezes em que ficaram alguns dias no hospital e eu fiquei pensando, caramba, como fica o psicológico em lidar com a constante incerteza de que são dependentes de pessoas que podem a qualquer momento fazer outra escolha, tipo se mudar, ou ficarem meses no hospital, ou morrerem. O esconderijo em que ficavam era na casa comercial do pai da Annie, né? Então ele tinha ali um armazém. E aí, uma coisa que eu achei curioso, né, é que ali, em diversas passagens, logo no começo, ela fala coisas do tipo, eu devo estar te aborrecendo, Kitty. Como se ela projetasse mais do que um desabafo, mais do que um passatempo, mais do que uma amiga. Não era o diário que estava aborrecido, e sim ela, né? Isso aqui, tô falando do começo. Mas vocês vão ver em diversas passagens o quanto ela se culpa por ser privilegiada de estar salva, né, até aquele momento. Então é como se ela não pudesse estar aborrecida, porque isso implica em se sentir talvez como mal agradecida. Entendem ali a ambivalência, né? No primeiro vídeo eu tinha falado um pouco sobre isso, sobre a personalidade dela. Isso tá muito nela, isso tá muito no pai. Agora eu vou falar aqui mais também sobre isso no pai, porque esse vídeo aqui é focado no contexto de uma forma geral. Inclusive, se vocês não assistiram o primeiro vídeo, tem link aqui. Então, pelas minhas pesquisas, o Otto deu a Annie um caderno de anotações, mas a Annie se remete ao presente como diário, né? Deu o nome de Kitty e esse diário simboliza então uma amiga. Percebemos aí um deslocamento de um afeto não encontrado em uma pessoa e que, portanto, foi dirigido a um objeto inanimado. Mas não é qualquer objeto, né? E vocês já entenderam por que não é qualquer objeto, porque é um objeto que ela se identifica, né? Então, ele chama a sua caneta de tesouro, ela desabafa com Kitty que não é só sua válvula de escape, mas que também é uma forma de manter a sua intimidade. E aí, como uma boa amiga, a Kitty é sempre atualizada quando um país entra em guerra. E das decisões do Churchill, dá pra perceber o quanto Anne admirava o Churchill, que na época foi o primeiro-ministro do Reino Unido durante a Segunda Guerra. E ele desenvolveu, né, estratégias importantes para impedir ali a expansão do nazismo na Europa. Inclusive, para quem quiser entender melhor o contexto e desafiador foi a posse dele, tem um filme de 2017 chamado Darkest Hour. É muito bom, gente. Eu super recomendo. Assistam esse filme. Fala. Nos primeiros dias, ela dá o nome do refúgio, ela dá o nome de refúgio ao anexo, né? Ela diz que até era agradável, mas ainda não se sentia em casa. Eu achei curioso que esse contorno que ela deu para a realidade, a mim me remete ao quanto você nomeia de forma diferente uma situação, né? Quando você nomeia de uma forma mais leve, é como se ela ficasse de fato mais suportável, né? É um certo mecanismo de defesa, né? De afastamento. Em que muitas situações preservam, sim, ali uma sanidade mental. O que não significa que, pra mim, ela estava fugindo da realidade. Só me remete a o que eu posso fazer de bom com o que eu tenho de ruim. Lembrando, né, que esse ruim não foi uma escolha. E às vezes a gente se depara com duas escolhas em nossa vida, tipo a cruz e a espada. Em algumas passagens, ela diz que às vezes se sentia como se estivesse em uma pensão, que é um modo muito melhor de lidar com aquela realidade, né? Que também pode ser uma negação, né? Para suportar também a situação em que estavam. Pelos relatos de Anne, a família Frank brigavam entre si bem menos que a família Van Damme. E eu destaquei esse recorte porque pensa na situação toda. É um lugar pequeno, a privacidade é praticamente zero, a guerra é eclodindo, personalidades diferentes,
Não dá pra, tipo, você simplesmente ignorar o fato de que uma discussão acalorada não deixa marcas negativas no ambiente. Porque, por exemplo, se acontecer de você discutir com alguém da sua família e quiser esparecer, você sai de casa, vai pra algum lugar que gosta, vai pra um bar, sei lá. Mas lá na situação que estavam, eles não tinham essa opção. Então eu fiquei me perguntando quão desgastante era tudo isso, até para quem não estava envolvido nessas discussões. Ele diz que a senhora Van Damme ofende a todos e principalmente a ela. E o mais curioso é que como ela traz isso, né? Dá a entender que não é uma ofensa direta, mas é uma ofensa velada, que tem contornos de passivo-agressivo. Tá. Ele escreve que acha isso um tanto infantil. E aí esse aspecto dela também é um fato de que a senhora, assim, tudo nas personalidades casam, gente. Às vezes as pessoas sempre dão amostras de que são nós que não queremos perceber. Mas a senhora Van Damme também tem uma outra coisa que, assim, eu vou ficar aqui no vou julgar e não vou julgar tanto, e vocês vão me entender. A senhora Van Damme, ela é muito apegada a seus móveis e roupas que ela tinha levado pro anexo. Em um primeiro momento, isso me pareceu um tanto frívolo, mas se formos olhar pela ótica do não julgamento, isso remete ao quê? Esperança. Portanto, se ela não queria se desfazer desses bens que para ela eram importantes, isso significa que ela tinha sim uma esperança de ter a sua vida normal de volta. E quando a gente tem uma esperança, é muito mais... Gente, a gente tem um outro olhar, a gente sustenta mais saúde mental, sustenta mais a questão do tempo indefinido, toda a situação em que estavam, não dá pra negar que fé e esperança também dão contornos diferentes à situação que estavam. Entenderam onde eu quero chegar? Tipo, eu julgo, mas eu não julgo tanto ela. E aí, o restrito contato, né, com o mundo lá fora era através de uma meia fenda da cortina, e a cada dia que se passa, ela vê, né, cada vez mais destruição por toda parte. Há momentos em que de dentro do anexo ela vê aviões alemães sobrevoarem a Holanda e lançarem bombas. Ela relata com muita empatia e tristeza as crianças que estavam mal vestidas, malnutridas, o quanto a guerra que conhecemos pelos relatos de filmes, de notícias, traz muito para além disso, muito para além do número de baixas, também o que não mostra tanto, né, para além também dos campos de concentração, é a parte que não é tão mostrada, que é o aumento da pobreza. O que ficou meio claro pra mim ali nessa parte dela. E aí ela se compadecia muito, embora ela não diga no livro, eu imagino o quanto ela se sentia impotente, o quanto esse sentimento, na maioria das vezes, ele vem acompanhado de uma raiva que ela não podia fazer nada. Então ela ouve ali os combates aéreos entre aviões alemães e ingleses e se pergunta, né, o porquê que se gasta tanto com a guerra quando tem gente passando fome. Outras questões importantes pra gente analisar nesse tipo de livro é como não sabem se podem ser ouvidos, quem tem resfriado tem que controlar a tosse. Imagina como seria ficar doente sem acesso a médicos, né? Então eles estavam o tempo todo em alerta, qualquer barulho de fora eles já imaginavam o pior. Então nesses momentos de tensão, eles cogitam em se livrar do rádio, até destruir o diário da Anne. Ela até responde, né, que ela fala, ai, meu diário, ele só será queimado comigo. Tem momentos em que a Anne relata que ouviram, né, a polícia alemã entrar na parte de fora de onde estavam, lembrando que o anexo é dentro do que foi um dia o comércio do Otto, né? Então esses policiais alemães, um dia eles chegaram a mexer inclusive na porta giratória, mas por algum motivo eles não investigaram mais e foram embora. Houve outros vários momentos em que ouviram barulhos próximos às paredes do anexo.
Daí eles mantinham um silêncio e eu imagino, né, a crescente tensão, como se a situação em que foram forçados a ficar já não fosse pressão suficiente. Aliás, como você lida com a tensão? Essa é uma pergunta reflexiva, mas viver é diferente da forma de como você imaginou aí, da forma que você agiria. Ao longo do tempo, eu acho que era cada vez mais difícil manter a esperança da liberdade de volta, né? A Anne percebeu de forma muito assertiva que o humor de cada um tendia a influenciar significativamente o ambiente. E a sua cabeça também é seu ambiente e é o único lugar que você não pode fugir. Tô falando de você também, não só da Anne. Eu acho mega interessante, quando de início, né, a gente constrói ali uma certa imagem de alguém ou de um autor que nos leva a algum lugar totalmente diferente, ali numa trama de uma história, numa narrativa. Mas aqui no caso, estamos falando e acompanhando pessoas reais, né? E o que esse paralelo me remete é que ao longo desses 2 anos, todo mundo mudou. Cada um à sua maneira. Ao longo do diário, isso pra mim é um dos pontos que fica implicitamente claro. E agora eu vou falar um pouco de cada um deles. Começando pela mãe. A relação entre ela e a Anne é bem conflituosa. Anne relata que não a suporta, porque a mãe sempre a repreende, não a compreende. Apesar da pouca idade, a Anne é de fato muito madura, sagaz, sensível, inteligente. Conforme vamos lendo seu diário, percebemos o quão precoce esses 2 anos no anexo a fizeram amadurecer. A Anne também culpava a mãe pelo convívio, que podia ser melhor. Segundo ela, metade dos conflitos eles podiam ser evitados se a mãe não fosse tão difícil. E um paralelo aqui. Ficar em um lugar que não tem muitas distrações no sentido de ocupar a mente, tipo, com trabalho ou chá da tarde para fofocar, é sim um facilitador para olhar para dentro de si. Tipo, quem evita a solidão, ali no anexo, sempre tendo uma vida né? Quem evita a solidão? Ali no anexo, né, quem tinha antes uma vida movimentada, com trabalho ou eventos, foi obrigado a lidar com a própria solidão ou solitude. E um palpite meu. Eu acho que o fato de a senhora Van Damme e a mãe da Anne estarem em conflito o tempo todo, brigarem o tempo todo, me remete a um sintoma de que elas não lidam bem em estar só consigo mesmas, sem uma distração, no sentido de sem uma ocupação, sem multidão. Em defesa do meu argumento, para ter levantado essa hipótese, é que justamente a galera que percebi que tem uma personalidade mais introvertida, que é o Sr. Otto, a Anne, o Peter, e o Peter Van Damme e o Sr. Van Damme e a Margot eram justamente o pessoal que a Anne não relata que entravam em conflito, tipo de brigas, o que pra mim não é coincidência. E aí, infelizmente, há pessoas que não lidam bem com questões internas e o mundo ao redor que lute para manter a harmonia. Ele relata que a mãe chama as filhas de amigas, né? O que já dá uma pista que a senhora Van Damme e a mãe da Anne não eram lá muito próximas, no sentido de terem um vínculo para dividir ali questões muito profundas. Anne, ela não relata como os Frank, eles de fato escolheram ali a família Van Damme para ficar com eles. Mas eu suponho que o Sr. Van Damme e o Otto, de alguma forma, mantinham ali uma relação utilitária. No sentido de que ambos eram perseguidos, ambos eram judeus, né? Tipo, unindo forças, eram mais fortes, tá? Lógica. E também não acho que eram muito amigos, até porque a Anne não fala quase nada sobre a relação dos dois. Porém, ambos compartilham a personalidade de serem ali mais reservados. Além do mais, Anne mal cita o nome do Sr. Van Damme, então me parece alguém
Não sei, gente, não tenho base pra falar muito dele. A mãe diz que considera as filhas, como eu já tinha dito antes, eu vou trazer de novo, porque isso é importante, considera as filhas muito amigas. E aqui dá pra fazer um paralelo de que, assim como a Anne sente falta de uma amiga, a mãe também sente o mesmo e reforça pra nós o quanto uma amizade fora do vínculo familiar é importante pra saúde mental? Foi uma pergunta. Não. Reforça que ter alguém que te entenda é fundamental. Um amigo simboliza isso. Um amigo é alguém que te vê. Pode ser com laço sanguíneo ou não. Esse não é o ponto. A questão é a força do vínculo. E aqui fica claro o quanto um vínculo real e forte, alguém que te entenda, alguém que te ouça, alguém que te compreenda, que te acolha, é fundamental. Anne tem o diário, a mãe fez as meninas, as amigas dela, né? Então a Anne, ela queria muito que a mãe lhe desse atenção, que a ouvisse. Eu vejo a mãe como um tanto autocentrada. Daí pra mim isso explica o porquê a mãe não a entende. E depois eu vou explicar pra vocês um pouco mais sobre essa questão de ser autocentrada, tá? Outra coisa curiosa é que a mãe não é citado o nome dela. Margot, que é a irmã, também é mais citada pelo nome, né? Em raríssimos momentos a Anne se refere a ela no diário como irmã. Em relação à mãe, a Anne fala que se Deus a deixar sobreviver, ela não quer ser insignificante como a mãe. Na opinião dela, a coragem e a alegria são os fatores mais importantes da vida. E se isso vem seguido de não quero ser igual à minha mãe, me remete à imagem que ela tinha da mãe. Gente, assim, a base de quero ser o oposto, né? Sempre, e ela, né, sempre repete, né, a frase, o papel é mais paciente que os homens. Muitas vezes também em algumas partes em relação ali à mãe, ao conflito entre a mãe e a senhora Van Damme. E após ali mais de um ano no anexo, ela escreve que releu seu diário, né? E meio que se surpreendeu com o modo como se expressou sobre a mãe. E nessas reflexões no relato, é como se ela não validasse o que sentiu. Tipo, nossa, fui injusta. Ela entende que ela entende que ela não estava errada. Mas ao mesmo tempo, nota-se novamente traços de culpa. E, gente, assim, tudo bem você não gostar de algo que a sua mãe, seu pai fez. Esse negócio de só porque é mãe pode fazer o que quiser, falar o que quiser, do jeito que quiser, tem que aceitar só porque alguém na sua vida ocupa o status de mãe, de pai. Gente, assim, é completamente humano discordar ou sentir raiva de atitudes de alguém que amamos sem que isso invalide o amor. O contrário de amor é indiferença. E sentir afetos negativos não necessariamente é direcionado à pessoa, e sim mais especificamente a uma atitude ou modo de pensar de alguém, né? E a gente é muito mais do que uma escolha isolada, a gente é muito mais do que isso. Alguém que você ama é muito mais do que uma atitude, algo que você não gosta. Então, tudo bem você não gostar de alguma coisa que você ama o tempo todo, isso não invalida o amor, tá? É isso, em resumo, é o que eu quis dizer sobre a Anne com a mãe. Só que tem essa ambivalência. Então, quando ela olha pra trás, ela se culpa ainda mais por como ela se referia à mãe. E ela não valida o quanto o modo como ela se referia à mãe não significa que ela amava a mãe menos. Sacaram? Espero que sim. Vale pra vida. Porque estabelecer limites ou dizer não à pessoa que amamos, novamente, não significa que as amemos menos. Significa que às vezes um não pra alguém é um sim pra você. Inclusive, eu não sei quem escreveu essa frase, mas eu gosto bastante. Em março de 1944, ela pensa na Anne de março de 43 e constata que aquela garota viva, sorridente, cômica, com olhar crítico, que pensava em ser jornalista ou escritora famosa, agora é uma Anne simpática, superficial e sem esperança de liberdade. Uma pergunta pra vocês. Vocês acham
que uma mudança de atitude assim, no contexto do relato deste mês da carta, fica subentendido que ela fez de tudo para ser o que se espera dela, para obter a aprovação, para agradar ou para ser aceita. 5, 4, 3, 2, 1. O que vocês acham? Para mim é nenhuma dessas alternativas. É apenas para não gerar mais conflito e para suprimir um pouco dessa culpa do que ela pensava sobre a mãe, né? Então ela tenta se esforçar para ser o que se esperam dela. Ela diz que tenta ser amável e, a meu ver, não é que ela não seja amável, mas deve ser difícil ser amável de um jeito que as pessoas definem como não amável. Ainda mais que a mãe, em relação à personalidade, elas são muito opostas. Então, o que é ser amável para a mãe é muito diferente do que é ser amável para N, né? E a mãe também me parece ser muito conservadora. Por que eu digo isso? Por exemplo, em relação à sexualidade. A abordagem da mãe com a N é do tipo, a mãe fala pra ela assim, não fale sobre esse tema com rapazes, se surgir esse assunto em uma conversa, mude de assunto. Então a sexualidade para a mãe dela tem um contorno ali de repressão. Então a mãe, ela me soa um tanto até manipuladora, ela proíbe a N de ir tantas vezes ver o Peter, depois vamos falar mais sobre o Peter, me aguardem. E justifica que a senhora Van Damme está com ciúmes. Eu não tenho bases para afirmar se essa conversa entre a mãe e a senhora Van Damme realmente existiu. Mas a mãe tem ciúmes da senhora Van Damme quando chega uma fase em que Anne passa a falar mais com a senhora Van Damme, justamente porque, né, Anne, ligeira, tava lá gostando do Peter, quer falar com a sogra, né, gente? A mãe queria atenção, né? A mãe queria, bom, como mãe considerava as filhas as amigas. Tá, a Anne quase acreditou na mãe, mas ligeira, essa menina, ela vai lá e pergunta pro pai se ela deve se preocupar com os ciúmes da senhora Van Damme. E o pai diz que não. Tá, mas vamos a algumas preocupações aqui. Uma hipótese que eu pensei, uma teoria que pode ter passado pela cabeça da galera, né, ali dentro, é tipo, e se ela ficasse grávida? Mas eu não sei se essa hipótese se sustenta, porque Anne relata que o pai fica contente pela crescente proximidade dos dois no anexo, né, e não me parece o tipo de lugar que, pelo relato dela, alguém tem uma privacidade do tipo ficar vários minutos a sós sem que os demais saibam o que tá rolando. Então eu acho que, assim, ter alguma coisa além de um beijo ali, não tinha como, não. Agora, falando do pai. No início do diário, os relatos da Anne sobre esse pai são carregados de muita afeto, admiração, carinho, amor, muita proximidade por esse pai. Então eu tive a impressão de que a Margot, ela se parece em personalidade mais com a mãe e a Anne se parece mais com o pai. Então cada gesto e atenção e cuidado que esse pai dirige a Anne é sentido por ela com uma alegria muito expansiva. E o Otto, ele me parece um homem em uma sintonia emocional em que ao longo do tempo vai se esvaindo a esperança. Como se custasse acreditar que aquilo tivesse acontecendo, né? Então assim, ele tem que se preocupar, por ser pai, provedor, ele tem que se preocupar com a escassez de comida, a incerteza de tudo, ao mesmo tempo entreter e educar as filhas para prepará-las para o mercado de trabalho quando saírem, o que remete ali no início a uma esperança. Então o Otto, pelo que eu percebi, ele me parece o tipo de homem que para ele o que acontece em relação às acomodações, né, em como a família estava acomodada, sejam elas boas ou ruins, o tempo, o prazo, em relação à comida, em relação à escassez ou à abundância, o humor dele estava à mercê em como a sua família estava acomodada. E na situação imprevisível em que estavam, eu mal consigo imaginar o quanto de sofrimento não dito morreu com ele. E aí, por ele ser esse alicerce da família, ele se vê impotente para proteger a mulher, as filhas, alguém que me parece se cobrar demais e de se sufocar do lado de dentro, né? E a minha base
para chegar a essa conclusão é que no início do diário, Anne e o pai são bem mais próximos, eles se falam mais. Depois, conforme os meses vão passando, tive a impressão de que ele ficou cada vez mais isolado, mais afastado, mais calado, porque Anne vai diminuindo seus relatos sobre o tempo que passa com esse pai, sobre as conversas e trocas que tem com ele. Tem uma passagem no diário em que Anne relata que ficaram alguns dias ali sem seus protetores, né? Sem que eles fossem levar suprimentos a eles por terem adoecido, portanto ficaram no hospital. Levando em consideração esse contexto, ao qual ela relata, logo em seguida ela diz que o pai, né, antes a acompanhava nas orações, e nesse dia, quando ela vai dormir, em específico, quem acabou indo foi a mãe. E aí a Anne, ela se recusa a rezar com a mãe, né? E essa mãe diz, abre aspas, Anne, papai não está pronto, fecha aspas. Para mim, muitas vezes subestimamos a capacidade de percepção dos nossos familiares, em particular crianças e adolescentes. Na maioria das vezes, a gente sustenta isso para protegê-los. Contudo, para mim, uma das maiores lições desse diário às vezes, camuflamos os nossos medos para proteger quem amamos, mas às vezes a gente erra muito feio, tentando fazer nosso melhor. Daí, gente, intuitiva como a Anne era, é óbvio que ela percebeu que a mãe estava enfeitando a realidade, mas se na cabeça da mãe soou como suporte ao pai e cuidado com Anne, talvez para ela tenha soado como eu sou muito madura para entender o que está acontecendo, porque vocês me tratam como se eu fosse criança. Então vocês vão percebendo, tipo, ou seja, em resumo, o pai não podia, ele entendeu que para Anne aquela situação era importante, ele deu um jeito de que alguém fosse no lugar dele. Só que talvez pra ela tenha soado como, caramba, me tratam como criança, tipo, ninguém valida a minha opinião, ninguém me entende. Entendem como é difícil aqui a conexão, o vínculo das relações, o quanto é complexo. E aí, enfim, eu fui chegando a todos esses raciocínios, porque ela sempre menciona que a mãe não a entende, que ela não pode ser incluída em uma conversa séria, que ela sente que quer que peçam a opinião dela. E aí, quando você diz ao seu filho, eu estou triste hoje, por exemplo, você valida a tristeza dele. Quando você pergunta o que ele quer, você valida a opinião, a escolha dele. Você diz indiretamente que a opinião dele é importante. E embora não pareça, crianças querem ser ouvidas. E para ouvi-las, você pergunta ao invés de supor ou de inventar uma mentira convincente. Ainda que sua base seja para proteger, mas enfim, às vezes a gente faz o que tem, com o melhor que tem, às vezes a gente erra tentando acertar e a vida é isso, né? E existe aqui também uma gama de possibilidades. Outra reflexão sobre a mesma situação Otto também tem ali o seu papel de empatia e responsabilidade emocional. Com que argumentos ele pediu à esposa que fosse no lugar dele? Não sei. Ele podia dizer a Anne que naquela noite ele não ia poder orar, mas eu imagino que pela relação do Otto com a Anne, seus argumentos eram, seja lá quais foram, eram de que ele não podia. Mas se para Anne era importante, então ele daria um jeito de enviar alguém, né? E eu achei isso muito sutil, né? Eu quis trazer esse recorte para vocês específico, porque para mim foi muito importante o quanto essa sutileza tá carregada de afeto, tá? Trouxe essas duas possibilidades de interpretação para o mesmo recorte. Às vezes eu não posso hoje é melhor do que eu vou dar conta. E enfim, as possibilidades são inúmeras. E eu tô me atendo a esse recorte específico porque, de um modo geral, todo mundo acha que quem ama não só não vão entender, ou às vezes falta palavra para expressar, ou às vezes não sabe expressar,
ou acham que é melhor não preocupar quem ama, ou de fato nunca foram ensinados a dizer. Há momentos em que nunca estamos preparados para enfrentar, mas a sua bagagem interna vai ter que se adaptar à situação. E se você não tem bagagem interna, trate de criar. Tudo isso para dizer que a Anne, gente, ela amadureceu muito precocemente. Para mim isso fica muito claro ao longo do relato diário. Então, ainda que o Otto tenha feito o melhor que ele pôde, a Anne era sensível o suficiente para perceber que para ele isso não era suficiente. E acho que boa parte da tristeza que muitas vezes ela relata que gostaria de ir para a cama sem molhar o travesseiro tem exatamente a ver com a percepção de que a pessoa que ela mais ama no mundo está distante e triste e ela é impotente, não pode fazer nada. Embora, em momento algum, ela mencione isso no livro. Isso que eu acabei de pontar, eu percebi no subtexto. Subtexto, gente, bora. Agora vamos... Gente, vocês vão... Nesses vídeos aqui, vocês vão ver o tanto de subtexto que tem. Pode discordar de mim, não tem problema. O importante é pegar subtexto, tá? Você mesmo aí deve ter vários comportamentos que, se te perguntarem o porquê fez, você não vai saber dizer. A percepção dela da tristeza se resume a agradecer, se sentir culpada por ser privilegiada, mas eu acho que ela percebe muito mais do que consegue colocar em palavras. Então ela não tá triste, mas ela escreve: você tá triste hoje, né, Kitty? Ou eu tô te incomodando, né, crítico, né, Kitty? Ou ainda, você deve estar aborrecida, né, Kitty? Quem vocês acham que tá sentindo tudo isso? Um caderno? Sacaram onde eu quero chegar? Pois é. Mais ou menos 1 ano e meio depois que estão no anexo, ela passa a se referir de papai, né, no diário, como Pim, que era o apelido dele. E ela conta a Kitty que Pim não costuma falar sobre si e nem mesmo a Margot supõe o que ele sofreu. Eu já imaginei nessa parte que a Margot seja aquela pessoa que fica perguntando demais. E me pareceu que ela é autocentrada. Eu não tenho muitas bases sólidas para interpretar a personalidade dela, mas vou tentar aqui fazer um ganchinho para ver se vocês vão concordar comigo. E lembrando também quando eu falei que a mãe me parecia autocentrada, que a mãe me parece que a Margot, ela é mais parecida com a mãe, se identifica mais com a mãe, e, portanto, se identifica mais com o pai. Tá. Para resumir o que eu quero dizer com uma personalidade com tendência a ser autocentrada, eu quero dizer que é alguém que sempre faz muitas perguntas, muitas vezes pode ser com o intuito de sondar, né? Até porque nenhuma pergunta é aleatória, tá? Esse tipo de pessoa costuma ter uma opinião sobre tudo, mesmo sem nenhum conhecimento sobre tal coisa. Logo, por essa colocação, fica lógico supor que a Margot, ali na interação, dava suas opiniões a respeito do pai, com base nas perguntas e respostas, mais interação, mais vozes da cabeça dela, mais subjetividade dela, mais o pessoal lá dentro, e logo também já nos dá uma pista do porquê a Anne não tem um vínculo forte com a irmã. Porque Margot, provavelmente, se for de fato autocentrada, é o tipo que frequentemente tem uma urgência em falar seu ponto de vista, o que, em consequência, implica em não ouvir o outro, logo, se equivocar e ser o tipo de pessoa o qual fica difícil você dizer: essa pessoa realmente me ouve, né? Que era o que a Anne queria. É muito difícil ter uma troca mais forte, um vínculo intenso com alguém que é muito autocentrado, né? Então, é impossível para ele encontrar isso na irmã. Daí, pelo que eu entendi, ela acha que ao menos a Margot, pelo tanto de opinião que emite, dá até aquela esperança de: será que ela me ajuda a entender o Pim? Só que não, né? Ela diz que o Pim não a engana, e ela não tá errada, né, gente? Ela sente que o pai nunca se esqueceu dos seus sofrimentos de algo que aconteceu no passado. E ele não diz, mas tá se fazendo presente. Não fica claro o que é, não sei. E acredito também que isso contribuiu para ele ficar mais fechado.
E provavelmente, mesmo que Anne se sinta super à vontade e acolhida para falar com ele sobre qualquer coisa, ela sentia que falar sobre sentimentos é um tipo de suporte que o pai não pode oferecer. E se ele não sabe lidar com os dele, em consequência, talvez é difícil também ajudar a filha nesse campo. Saquem uma coisa, de estratégia, vocês já repararam que desde o início o Otto manja, né? Gente, geralmente é um negócio assim, equilíbrio nem é humano. Se você é muito bom num lado, você é ruim no outro. Tá, por isso que eu falei aqui de estratégia ele manja, né? Vocês lembram lá do começo, o anexo, tudo mais, como foi pra irem e tudo. Para mim, uma passagem que reforça muito a admiração e conexão que ela tem com esse pai é quando ela escreve que quer ser tão madura quanto ele, sem precisar passar pelo que ele passou. Aqui já tem bem mais de um ano que eles estão nessa situação, o que não é difícil imaginarmos que Otto provavelmente está muito fragilizado pela impotência diante de não poder fazer muito por quem ama, diante da incerteza de se terão sua liberdade de volta, ou se morrerão, ou se serão descobertos, se quem os ajuda um dia ou nunca mais vão poder voltar. Então vocês já imaginam que assim, é muita incerteza para não se deixar afligir. E conforme ela amadurece, esse amor ele vai se deslocando para o Peter, né? E ela chega a escrever no diário que a pessoa a qual mais admira não se identifica mais, que é o pai. Mas eu acho que o Peter, ele tem muito do Otto. E na psicologia, nossas relações, sejam elas de amizade ou amorosas, elas são uma repetição das relações que estabelecemos ali com os nossos pais ou os nossos cuidadores. E então, eu vejo muito do pai, embora eu não tenha muita base, mas eu vejo um pouco ali, do Otto no Peter. E agora vamos falar do Peter. Chegou o momento. O Peter Van Damme, ele tem 16 anos. Curiosamente, e não tô falando no sentido literal, depois do pai e desse afastamento, né, ela passa a relatar sobre os seus momentos com o Peter, tipo, com muito afeto. Logo no início, ela o descreveu como autêntico palerma e preguiçoso, tá? Ela relata, né, que ela se aproximou do Peter por um desejo muito forte de ter alguém pra conversar. E como ela não é invasiva, né, ela sempre se questionava, né, se frequentemente ao quarto dele o incomodava, né? Ela é alguém que sabe respeitar o espaço do outro. Me pareceu que a atração do Peter por ela também era recíproco. Ela faz questão de deixar claro que a constante presença dela, ele, né, faz questão de deixar claro que a constante presença dela não o incomoda, né? E aí, eles vão se abrindo aos poucos. O Peter me parece um tanto reservado, não do tipo tímido, mas do tipo reservado mesmo, o que me lembra quem? O Otto. A Anne, nessa fase, ela relata muito sobre os garotos da escola que ela gostava, né? Outros ali que ela gostava que eram mais velhas, mas que ela percebia que não interagiam com ela, né? Ela se lembra que os moços da escola e também o Peter dizem que o sorriso dela é bonito, etc. Tá. O ponto é, trazer essas lembranças remete ao quê? Lembrando que eles estão aqui há mais ou menos 1 ano e meio no anexo, tá? Trazer essas lembranças nesta altura do campeonato remete ao quê? Ao sonhar acordado. Toda vez que nos encontramos em qualquer situação que traz sofrimento, uma ferramenta psicológica que ajuda a suportar a situação é justamente relembrar os momentos do passado, que eram bons, ou, né, se ver no futuro conquistando o que você quer. O que isso que eu disse tem a ver? Se a Anne, no começo do livro, tá pensando no futuro, em ser uma grande escritora, jornalista, e agora 1 ano e meio depois ela tá pensando nos momentos bons do passado, isso é o quê?
mais esperança no início, menos esperança conforme os meses se transformam em anos. Gente, esse vídeo aqui é tipo assim, caramba, peguem as sutilezas. Bora? Acorda. O Otto, né, ele orientou, né, a ele sobre sexualidade. Quando a gente pensa que quem faria isso naquela época e se faria, seria uma mãe. Eu aqui fiquei surpresa, tipo, uma surpresa boa. Ela sente que quer se casar com o Peter, né, quer que seja recíproco. E se você olhar para além do sentimento, né, vai ver o quê? Esperança de que vão sair dali vivos e voltar a uma vida normal. Então, a Anne era otimista, ou ao menos se agarrava ao que depositaria isso nela, né? E se o pai já não podia mais, o Peter reacendeu essa chama, então não foi aleatório essa conexão deles. Então a rotina ali no anexo, ela ganhou um contorno mais colorido por causa das visitas e conversas com o Peter. A mãe não gostava e justificava que ela não deveria incomodá-lo. Tipo, é um jeito mais bonito dela de falar que moralmente a Anne estava sendo uma garota bem indecente. A gente, tipo, um eufemismo, sabe? Tipo, a gente faz isso o tempo todo, né? Tá, o humor da Anne melhora desde a sua aproximação ali com o Peter. A Margot também me parece gostar dele, mas a Anne, né, não deixa isso tão claro. Em um momento, ela diz que lê no rosto dele que ele pensa tanto nela quanto na irmã. E aí, enfim, para efeitos de comparação, né, nesse 1 ano e meio aqui depois, a Anne tem quase 15 e o Peter tem 17, né? Enfim, eles tiveram ali um beijo dentro do anexo, o primeiro beijo dela, e que, enfim, ela tava guardando muito. E pelo que eu entendi, a parte ali do diário, não existe uma competição entre a Anne e a Margot em relação ali à atenção e amor do Peter. O que eu acho maduro, ou talvez seja algo que a Anne ainda não tinha bagagem para perceber se havia ou não competição, não sei. Eu não vi traços, né, de que ambas não se davam bem ou de que brigavam. O que fica claro que ambas são completamente... A única coisa que fica claro é que ambas são muito diferentes em relação a personalidades, né? Assim como a mãe, Margot também não a entende. Logo, o vínculo delas não é profundo ou além ali, de fato, do laço sanguíneo. Eu cheguei a essa conclusão porque a Anne escreve sobre esse beijo e depois ela relata que Margot, ela seria incapaz de beijar um cara sem pensar em casamento, né? O Peter e ela, eles não fazem planos. Inclusive, ela diz que a mãe provavelmente nunca foi tocada por outro homem, com exceção do pai. E aqui, novamente, fica mais claro, né, a questão da Margot é mais parecida com a mãe, a Anne com o pai, etc. Né? Lembra que eu falei que é raro ela chamar a Margot de irmã, então eu quis fazer o mesmo, tá, gente? Só pra realçar. Então, Anne, ela conta, né, ao pai ali sobre o beijo e acrescenta que confia em Peter tanto quanto confia nesse pai. E eu pensei, caramba, finalmente eu achei na literatura um pai aberto a falar sobre sexualidade e intimidade com a filha. E isso em uma época em que sexo e tudo relacionado à mulher era tabu. Arrasou, tio Otto. O pai, né, ele apenas disse que achava melhor serem só amigos e que um romance não seria bom naquela situação. Mas aí vocês percebam que o contorno que a mãe dá para a mesma situação é diferente do contorno que o pai dá, né? A mãe tem fala da sexualidade com um contorno mais repressivo, de repressão. O pai, ele só diz que não ficaria bom para preservar, né, a situação ali que ambos estavam, que já estava muito fragilizada e que talvez se rolasse um namoro, rolasse uma briga, tipo, não precisamos disso neste momento, sabe? Então você vê que são contornos diferentes para a mesma situação. Adoro fazer esses paralelos. Então, mesmo sabendo que o pai, ele não aprovava, ela continua indo ao quarto ali do Peter, o pai fica chateado, ela escreve uma carta ao pai, e por que cartas? Eu fiquei me perguntando.
Basicamente, esse conteúdo da carta da Anne ao pai relata o quanto ela se sente abandonada. O pai, na réplica, acha que ela foi injusta, já que, segundo ele na carta, Anne foi a filha que ele mais deu amor. O pai conclui que uma das maneiras de perdoá-la é queimando a carta que a Anne tinha escrito a ele. Tipo, uma defesa, né, gente? Assim, uma defesa do tipo: se não falamos sobre algo, é como se esse algo não existisse. Cara, sabe o que é uma defesa aqui? A curto prazo funciona, mas ok. Naquela situação, praticamente todo tipo de defesa estava valendo, né? Ela achou, né, o ato do pai muito nobre, meigo, e sentiu que tinha muito a aprender com ele, e foi uma das passagens que eu achei mais emocionantes. A irmã Margot é mais velha. No início, Anne a descreve como muito mais engraçada, bonita, prestativa, inteligente. Dá até pra pensar que parece que todas as qualidades da família foram pra Margot, né, gente? Eu senti que a Anne se sentia deslocada, né? Aqui não faz nada certo, aqui incomoda. Nas palavras dela, a tagarela incurável. E é um apelido, né, da época de escola. E como castigo, ela relata que as professoras a fazia escrever mais redações do que as demais pessoas. Nessa questão com o Peter, a Margot escreve uma carta. E segundo a Anne, a Margot deixa claro, né, nessa carta, que não tem remorso nenhum, que vê o Peter como irmão. E eu fiquei me perguntando também o porquê se comunicarem também por cartas e não pessoalmente, né? Igual com o PIN, vocês lembram, né? Bom, não cheguei a conclusões. Se alguém chegou, pode me ajudar aqui, agradeço. A resposta da Anne também é por carta, né? Ela diz que é melhor deixar as coisas correrem de forma natural, como se dissesse que o Peter é quem escolhe. A senhora Van Damme, né, é a que se apega a coisas materiais, né? Seu conjunto de louça, seu casaco de pele, outras roupas caras. E aí, quando o dinheiro foi ficando cada vez mais escasso, ela se recusou a vender para trocar por comida, né? E o modo como ela demandava atenção ou requeria os seus direitos, eu usei essa palavra, nada usual, porque foi como me soou, né? Ao meu entender, sobrecarregava todos ali, né? Ele a descreve como a mais covarde de todas, e de todo mundo ali dentro, e o que isso me remete, né? Nesse início, eu não entendi, mas vocês vão entender e guardem esse momento em específico. Pode guardar, é sério. Com muito custo, o marido, né, a convenceu de que o dinheiro era para o sustento da casa. Depois de vendidas, né, ela argumenta, né, que quer guardar o dinheiro, e fica ali um tanto difícil não chegar à conclusão de que a esperança dela é um tanto egoísta, né? Afinal, se não fosse o Otto, eles provavelmente já seriam sido entregues à ISS. E aí tem um oitavo inquilino também, que é o Albert Dussel, né? Ele trouxe notícias, né, que eles não ouviram na rádio, entre elas a de que a SS bate de porta em porta, revistando casas à procura de quem abriga judeus, e também que o governo oferece recompensas por quem denunciar judeus. Inclusive também ele prenderam, né, um quitandeiro que tinha escondido 2 judeus. Assim, são notícias ao longo do tempo ali cada vez mais legais, né, gente, assim, otimistas, que dão uma margem para uma esperança. Mas, apesar de tudo, né, tem umas questões interessantes ali. Eles comemoram o aniversário uns dos outros, se dão presentes nessas datas, isso é bacana, remete a não deixarem perder ali o espírito de que tem um dia em que é especial para cada um, é uma forma de valorizar e dar atenção à pessoa, tudo isso relacionado ao aniversário que vocês já sabem, né? E no primeiro aniversário, dentro do anexo, o Otto, ele escreveu para Anne um poema. Daí eu pensei, agora eu sei de quem ela herdou toda essa sensibilidade tão aguçada. O poema é lindíssimo,
Para quem não tem o livro, eu vou deixar transcrito aqui na descrição desse vídeo, tá? Em agosto de 1943, o sino da torre que eles usavam para saber as horas foi tirado. Como se já não fosse pouco a noção de tempo em que ficariam naquela situação, a falta de noção do quando ainda conseguiriam ter objetos para trocar de comida, a falta de noção de quanto tempo seus protetores estariam vivos para levar alimento, agora eles não tinham nem noção das horas. Já pararam para se perguntar o porquê as horas são tão importantes? Porque é a partir delas que nos organizamos e mantemos a nossa rotina, né? Então ali, após algum tempo, eles conseguiram, né, ter acesso às horas e se adaptar. Aí não explica. Meu palpite é de que tiveram que se guiar ali pela programação do rádio. Enfim, se adaptar ali à situação que... Gente, Em setembro de 1943, a Itália se rendeu, ele nos relata. Em outubro de 1943, que no começo a comida era mais abundante, aqui remete que eles pensavam que seriam poucos meses, né? Então ele já ganhou alguns quilos. Em março de 1944, ela relata sobre a privação de alimento, é quando o dinheiro começa a ficar mais escasso, a comida mais racionada, há períodos em que tinham só batatas, então a refeição era uma variação de receitas à base de batata. Em abril de 1944, a Anne começa a se questionar qual o sentido de estudar tanto. Eu acho que pelas notícias que acompanhavam no rádio, eles sabiam que haveria um fim, mas a questão é quantas semanas mais? Em junho de 1944, os ingleses estavam vencendo. Essas notícias deram ânimos e esperança. As privações ganharam um contorno de tá valendo a pena, né? E ele escreve sobre os amigos se aproximando. E por amigos, ela quer dizer França e Inglaterra, tá? Em 13 de junho de 1944, é o aniversário dela, ela faz 15 anos. Em junho de 1944, a senhora Van Damme tem uma crise de ansiedade. Ela fala de pressentimentos e previsões ruins, tipo morte por bala, enforcamento e suicídio. Imagina a galera lá, né? Lembram quando eu disse lá atrás pra vocês que a Anne fala que ela é a pessoa mais covarde? Pois é. A questão aqui é responsabilidade social. O modo como ela agia afetava a todos. E bem, ela ficou sem seus casacos, sem seu dinheiro e tipo... Vocês acham que alguém que fica sem o que considera de mais precioso fica de boa? Não. Então eu acho que o modo como ela lidava com a falta de tô sem meu casaco, tudo vai dar errado, é tipo... A perda do casaco representa a perda de toda a esperança para ela. E bem... A questão é, o que podemos aprender com a senhora Van Damme? Que sem nossa base, perder o que pra gente é importante e o que pra cada um é importante é diferente, é uma perda total de esperança, é como ficar preso no inferno 24/7, que você nunca vai poder sair, que é dentro de você mesmo. Sexta-feira, 21 de julho de 1944, o rádio transmite detalhes sobre o atentado contra Hitler, o qual ele conseguiu sobreviver, o qual tem um filme com Tom Cruise, que é a Operação Valkyria, recomendo. Terça, 1º de agosto de 1944, é o último registro. Para esse vídeo não ficar mais extenso, gente, tá enorme esse vídeo, eu sei. Eu vou fazer uma terceira parte sobre como foram descobertos, sobre como o Diário da Anne foi publicado, sobre a morte, sobre o impacto dela para nossa literatura hoje. Então vai ter terceiro vídeo, porque assim, eu me empolgo escrevendo os roteiros. E é isso, espero que vocês pelo menos curtam aqui, porque dá um trabalho do caramba. E é um trabalho que eu fico feliz. É isso, até o próximo vídeo, da terceira parte. Links aqui embaixo.